arma perfeita, me mate, eu não quero sofrer. E hoje vamos desenterrar alguns dos momentos mais loucos, estranhos e misteriosos de Peppa Pig. Aqui até as coisas têm vida, então vamos começar. No episódio Ilha Deserta não temos um, mas 3 barcos assombrados. Já que temos como protagonistas o vovô cachorro, o vovô porco e o senhor coelho, que muito felizes vão pescar. Mas espere, bem na hora em que eles sobem no barco, podemos notar que há um volante, uma bandeira e uma alavanca de câmbio. Até aqui tudo bem com esse barco, mas as coisas começam a ficar estranhas quando eles navegam com o barco e chegam ao seu destino. Pois aqui podemos notar que, aparentemente, a alavanca de câmbio decidiu não acompanhá-los. Talvez tenha decidido ficar em terra firme, mas aqui ela não muda. O mistério das alavancas. Pois depois que o barco dos 3 vovôs afunda, Papai Cachorro tem que ir resgatá-los na ilha deserta. Mas, quando ele está prestes a subir em seu barco, podemos notar que sua alavanca de câmbio está na borda do barco, muito mais longe do volante. Mas assim que ele sobe no barco, magicamente a alavanca se aproxima de um lado do volante. O mais louco é que quando o papai, o cachorro e as crianças finalmente chegam com os avós, a alavanca de câmbio, já não está em lugar nenhum. Que alavancas tão espertinhas colocaram nesses barcos? E como diabos o papai cachorro conseguiu dirigir até a ilha sem alavanca? Isso sim, é um mistério sem solução. Nesse próximo erro, vamos prestar atenção na cara da Peppa e do George antes de passar para o mistério. Pois vemos como eles encontraram o baú de roupas dos pais deles. Como curiosos, eles resolvem experimentar as roupas. E claro, para completar o visual, Peppa acaba riscando o rosto como uma palhaça, no estilo sorriso do Coringa. Eu não sei se esse vestido ficou tão apertado assim na Peppa, que quando ela tira, aquele sorriso de Coringa com batom simplesmente desaparece. Porque são desenhos animados, mano. Tipo, não tenta achar lógica em tudo, tem que ter um pouquinho de magia. E assim como os episódios da Peppa são meio estranhos, pelo visto as coisas nesse mundo também ficam meio esquisitas às vezes. Nesse próximo episódio, vemos como os porquinhos ficam animados. Porque o Senhor Zebra acabou de entregar um pacote da tia deles, quando os pais levam o pacote para a cozinha Peppa. Vamos focar nesses objetos. Vemos como atrás deles há um armário, que não é tão comprido assim. E ao lado desse armário tem uma lixeira. Mas na cena seguinte, quando Peppa vai em alta velocidade com seu cavalo, podemos notar que esse armário se estende mais do que tínhamos visto antes. Além disso, a lixeira que tínhamos visto ao lado do armário desaparece e é substituída por 3 caixas coloridas. Sabemos que alguns episódios de Peppa estão cheios de mistérios, mas esse erro não respeita a lógica de jeito nenhum. Acontece no episódio Perdidas, quando Peppa e sua família vão se divertir nas montanhas. Mas durante o passeio, Peppa, como sempre, acaba fazendo besteira e perde as chaves porque elas caem no ralo. Para resolver esse problema, eles decidem comprar uma vara com a senhora coelha, mas essa vara não alcança o fundo do ralo. A senhora coelha se aproxima e usa sua inteligência para resolver o problema. Então ela joga uma pedra para ver quão fundo está o ralo e podemos ouvir um som de respingo. 6 é muito fundo e isso nos deixa claro que no fundo tem água, certo? Bem, é isso que parece, amigos. Depois até mandaram trazer um guindaste para conseguir pegar as benditas chaves. Mas, surpresa! Se olharmos no fundo, não há uma gota d'água sequer. Então, o que aconteceu com o som de respingo? Será que foi a barriga do papai porquinho? Ao que parece, nunca saberemos. A seguir, o melhor truque de mágica que vocês já viram na vida. Nós encontramos isso no episódio do espetáculo de Natal. Vemos como todos os colegas do grupo de jogos da Peppa se reúnem em um teatro para ver o Senhor Batata. E vemos como a Peppa está sentada na última fileira com alguns de seus amigos. Mas na fileira à frente da Peppa, podemos ver esse curioso gato marrom. O truque de mágica podemos ver justamente quando Madame Gazela diz que o espetáculo está prestes a começar.
Se olharmos novamente como todos estão distribuídos, podemos ver que agora o gato marrom se teletransporta para a primeira fila. Provavelmente alguém estava com um chulé horrível e por isso o menino gato foi para a fila da frente. Mas esperem, eu não sei se esse teatro ou as cadeiras têm algum truque. Bem na hora que o show vai começar, Pedro Pony fica nervoso e pede permissão para ir ao banheiro. Agora vamos prestar atenção nesses dois personagens, sentados ao lado de Freddy Fox, bem na hora que Pedro passa pelo corredor para fazer xixi. As duas crianças que vimos há pouco agora desapareceram. Esses assentos devoram crianças ou isso faz parte do show? E cenas, depois já descobrimos de quem eram os pés fedidos. Quando Pedro se afasta, tem uma cena que foca na Pony e podemos ver como o gato está de novo sentado na fileira de trás. Mas quando Pedro volta do banheiro, o gato magicamente volta a sentar na fileira da frente. Que tipo de truque foi esse? Então, Pedro Pony, você realmente precisa lavar essas patinhas. Velho sarnento. Velho grisalho. Velho leproso, velho. Sabemos que Peppa é um porquinho, né? Se tínhamos alguma dúvida, essa cena deixa isso bem claro. No episódio Rebecca Rabbit, Rebecca, a coelhinha, ensina Peppa e George a serem coelhos. E claro, como bons coelhos, eles têm que comer cenouras. Isso acontece durante o jantar. Podemos ver que todos estão esperando para poder comer suas cenouras, mas George faz birra e diz que não quer comer nada. Deliciosas. Mas antes, vamos prestar atenção aos pratos. Todos têm suas 3 cenouras nos pratos. Depois disso, vemos como o Sr. Coelho tenta fazer com que George coma suas cenouras. Mas justo quando George pega essa cenoura, a danada da Peppa já devorou as 3 cenouras dela em menos de 1 milissegundo. Nossa, aqui também temos uma rival pro Flash, né? Maldita Peppa sempre me vence. No episódio do Richard Coelho, ele vai brincar com Peppa e George. Vamos observar o quarto da Peppa. Vemos que está toda bagunçada e todos os brinquedos estão espalhados por toda parte. E a cesta onde eles guardam esses brinquedos está completamente vazia. Depois que o George chega junto com o Richard para brincar, vemos que o quarto está menos bagunçado do que antes. E além disso, a cesta de brinquedos agora está cheia de brinquedos. Provavelmente, a primeira coisa que vem à mente é que a Peppa ficou com tanta vergonha da bagunça que começou a guardar todos os seus brinquedos. Mas isso seria impossível, porque Peppa estava ocupada demais construindo a casa, com todos esses blocos. Será que os duendes finalmente fizeram algo bom? No episódio de Callie e Canguru, podemos ver que os pais da Peppa provavelmente são muito tímidos. Bem, nesta primeira cena, vemos como toda a família Porquinho sai para cumprimentar a família Canguru. Se prestarmos atenção, Peppa e George estão bem na frente dos pais deles. Mas quando a Canguru se aproxima dos porquinhos, mamãe e papai Porquinho desaparecem da cena. Como isso aconteceu? Eles ficaram tímidos para cumprimentar a menina Canguru? Ou pensaram que ela ia dar um coice neles? Mas isso não é tudo. Mais adiante, quando já estão mais à vontade, Peppa, a porquinha, ensina a Callie como ser um porquinho pulando na poça de lama. Mas vamos observar o tamanho dessa poça. Parece bem pequena, mas assim que os outros personagens começam a pular, a poça se expande do nada. Provavelmente foi por causa do peso do Papai Pig que a terra afundou, e por isso a poça ficou maior. E aqui está, amigos. Esses são alguns dos erros mais engraçados em Peppa Pig, onde as coisas nem sempre fazem sentido. Se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se e comentem qual erro acharam mais engraçado. Nos vemos no próximo vídeo.